Oi, pessoal. Bom, esse vídeo é uma sequência de um vídeo anterior que eu gravei a respeito do capítulo 4 do livro O Ego e o Id, e esse vai tratar do capítulo 5, que é sobre as relações dependentes do ego, certo? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou aluna do CEP de São Paulo, faço formação em psicanálise e venho numa sequência de vídeos tratando de alguns dos conceitos que eu considero os mais importantes da psicanálise, eu sei que todos são, mas dentro das minhas possibilidades eu vou gravando também a partir da minha própria grade curricular, das coisas que eu vou estudando, né? E que vão me provocando, me acionando, me convocando a falar sobre questões que eu acho que são importantes, que merecem eventualmente atualização e que dentro de uma perspectiva, né, de riqueza de interlocutores, eu acredito que a gente só se beneficia ao falar delas, certo? Então, nessa sequência de vídeos, que na verdade eu já gravei, além desse último, do capítulo 4, há outros 3 anteriores sobre o capítulo 1, 2 e 3 desse livro, e acredito que tem sido um exercício muito interessante para a gente interpolar algumas questões que são bastante sensíveis e complexas da teoria psicanalítica, embora todas as questões tenham a sua complexidade. Esse livro, O Ego e o Id, ele marca um momento importante, teoricamente falando, justamente porque é quando Freud se debruça a tratar de maneira mais pormenorizada aquilo que ele foi desenvolvendo inicialmente lá em Além do Princípio do Prazer, em 1920, que é esse marco, né, da primeira para a segunda tópica da teoria freudiana, da teoria psicanalítica. Então, no capítulo 5, é onde Freud vai desbravar e desenvolver um pouco mais a questão das relações dependentes do ego. Lembrando que nos capítulos anteriores ele desenvolveu, ele trouxe algumas atualizações importantes a respeito, por exemplo, da ideia de o ego não ser alguma coisa vinculada apenas à consciência, mas ter uma fatia inconsciente significativa, que é importante, que deve ser considerada porque é muito relevante nos processos com os quais o ego está envolvido, né, nos quais ele participa. E aqui a gente vai ter algumas questões importantes que vão passar a ser inseridas também, porque a gente vai ter um papel super relevante do superego, né, que era uma instância, por exemplo, que não acontecia, que não existia na primeira tópica, e aqui vai se tornar alguma coisa fundamental também para embasar muitas das ideias aqui que a gente vai ter a respeito de noções importantes da clínica, como o sentimento inconsciente de culpa, né, e desdobramentos que a gente vai perceber nas diferentes estruturas clínicas, inclusive. Bom, para introduzir então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ego em suas múltiplas dependências. Lembrando que eu sempre trabalho com o roteiro aqui, porque a minha tendência a me prolongar já é grande. Com o roteiro eu mitigo um pouco, minimizo um pouco isso e vou não esquecendo, né, de trazer as questões que eu considero mais importantes, mas vou fazendo em paralelo a isso os meus próprios comentários. Bom, o ego em suas múltiplas dependências, né? Esse capítulo, só para a gente começar, né, ele é fundamental para a gente compreender a formação e as funções do superego, como eu falei anteriormente, e como ele vai influenciar o ego nas suas lutas com o id e a realidade. O Freud havia anunciado, né, que ia fazer uma tentativa de avaliar essa influência das novas descobertas sobre a nossa visão do inconsciente com a existência de um inconsciente no ego, que era o que a gente falava antes e que inclusive foi conteúdo aí para falar do ego, né, da consciência e o que é inconsciente ali nos primeiros capítulos. Então, Freud vai tentar avaliar a influência dessas novas descobertas, né, sobre a visão do inconsciente, esse inconsciente no ego, e a resistência do ego e o sentimento de culpa inconsciente, que são alguns dos pilares mais importantes aqui que ele vai tratar durante todo esse capítulo, beleza? A gente vai abordar também essa gênese, portanto, do superego, né, esse enigma do sentimento de culpa, e os perigos que o ego vai enfrentar, incorporando essas discussões sobre a reação terapêutica negativa, que é uma coisa super importante, que foi um dos mobilizadores de Freud, né, inclusive para falar a respeito, para desenvolver um pouco mais profundamente, né, e trazer à luz a questão da própria pulsão de morte, né, que impulsionaram, né, essa sua teoria, então. Bom, a gênese e o caráter do superego para a gente dar o start, beleza? Essa formação através da identificação e herança filogenética a partir da concepção freudiana. O ego é formado em grande parte a partir de identificações que tomam lugar de catexias abandonadas pelo id. Lembrando que aqui a gente vai ter que fazer frequentemente um retorno, porque afinal de contas é a chave, ao complexo de Édipo, né? Então, quando a gente fala dessas identificações do ego, a gente precisa necessariamente resgatar quais foram as primeiras identificações aos quais o ego esteve ligado, né? As quais ele fez, afinal de contas, que diz respeito às figuras parentais, aos cuidadores, né? E por isso a importância dessa triangulação do complexo de Édipo
para contar, para narrar um pouco, né, a trajetória desse sujeito a partir desses desdobramentos dos seus fenômenos psíquicos, né, dos efeitos que essas primeiras vivências vão ter na sua vida e da forma como ele vai, de alguma maneira, resolvendo isso com o passar do tempo, a partir dos novos processos aos quais o ego é submetido, com a complexificação, né, com a entrada dos objetos, né, do mundo, da cultura e todas as questões que vão atravessando as vivências e experiências desse sujeito, que vão fazendo com que novas camadas de complexidade sejam colocadas aí, sobretudo porque tantos fenômenos iniciais vão sendo, entre aspas, cristalizados, de modo que o ego, que antes era fraco e mais imaturo, ele vai amadurecendo, vai criando alguma consistência em determinados aspectos, e isso, ainda que faça com que ele vá modificando um pouco a maneira como esses processos vão funcionando, nada do que ficou, nada do que aconteceu vai ser deixado para trás, vai ser esquecido, muito pelo contrário. Por isso a importância dessas primeiras identificações, desses primeiros processos que vão dar a base e o pano de fundo, né, para que o resto vá sendo muitas vezes explicado, continuado, né, e a clínica está aí também para contar um pouco sobre como essas reverberações vão eternamente se sucedendo na vida da gente, né, afinal de contas. Bem, e essas identificações elas vão ser essenciais para a constituição do caráter do ego, que era um pouco do que eu falava, que vai se tornar um precipitado de catexias objetais abandonadas e contém a história das suas escolhas de objeto. Outro jeito de dizer, né, um pouco dessa história aí também, que vai ter essas raízes no complexo de Édipo. E a primeira dessas identificações, como eu disse, ela é única, ela se comporta como uma instância especial no ego e dele se mantendo à parte sob a influência de um superego. Aí começa a ficar claro por que a gente chama o superego de herdeiro do complexo de Édipo, tá? Mas eu vou entrar mais a seguir nessas questões. O superego, portanto, vai ser esse herdeiro do complexo de Édipo e ele vai introduzir no ego os objetos mais significativos, né, dessas primeiras relações da vida. E essa identificação com o pai é direta e imediata, nesse primeiro, né, teoricamente, nesse primeiro momento da vida aí, da infância. E é efetuada mais primitivamente do que qualquer catexia do objeto. Lembrando aqui que quando a gente fala do complexo de Édipo, né, do supereu como herdeiro do complexo de Édipo, a gente tem que lembrar daquela historinha, né, que é importante para que a gente compreenda por que a gente está falando do pai aqui, né? Enfim, quando a gente diz da entrada do complexo de castração, que vem um pouco nessa entoada da dissolução do complexo de Édipo, para o menino, é quando justamente ele vai se dando conta de que esse amor libidinal, né, esse investimento libidinal que ele teoricamente faz na mãe, não pode ser feito, porque existe a figura do pai, né? E o pai acaba sendo essa figura temida e amada, então começa a se desenvolver a perspectiva da própria ambivalência, que vai complexificando essas relações, e o perigo de castração, né, esse medo da castração é justamente o medo de perder o falo, né, que fica sob ameaça a partir do momento que ele percebe que as meninas não têm, e isso faz com que ele tenha medo de perder, porque parte do pressuposto de que alguma coisa aconteceu a elas que as fizeram perder, então, e ele associa que se ele desrespeitar essa lei paterna, né, de não poder desejar, de não poder investir libidinalmente na mãe, ele corre o risco de perder, e entre ficar com a mãe e perder o falo, ele prefere resguardar o seu falo, né, e por isso existe essa interdição que vai sendo colocada na vida desse sujeito a partir do complexo de castração, que aí depois, por exemplo, em Inibição, Sintoma e Angústia, né, um livro lá de 1926, Freud vai começar a problematizar a própria questão do medo e as suas origens aí, né, nesse medo de castração como alguma coisa que vai se reverberando aí, como sendo um efeito de outros medos que vão nos contornando durante a vida, né, e surgindo aí, mas sempre com algum respaldo dessas primeiras experiências vividas. Então vejam a importância, a centralidade, né, do complexo de Édipo, do complexo de castração, para explicar, para respaldar uma série de coisas, eventos, fenômenos, processos, experiências que vão nos acometendo, né, durante toda a vida. Por isso que é uma coisa que não acaba nunca. Quando a gente diz complexo de Édipo, ele não se dissolve absolutamente, justamente porque existem as reverberações disso para o resto da vida, né? Justamente é o que a gente, via de regra, leva para a clínica, né? E vai descortinando. Bom, e essa conexão com o id e com o inconsciente do ego, né? A sua derivação das primeiras catexias objetais do id, do complexo de Édipo, o ego, né? O conecta às aquisições filogenéticas do id. A gente tem que lembrar que o Freud ele tem muito uma tendência, inclusive Totem e Tabu vem muito nessa direção, né? Mas Totem e Tabu é de 1913, né? É outro momento, mas enfim, Freud muito coerente, né, no seu desenvolvimento, nas maneiras como ele ia acionando seus próprios recursos e conhecimentos. Então, a questão filogenética é uma coisa muito importante para Freud, justamente porque quando ele pensa no inconsciente, né, nesse id,
pensando inclusive nas relações desses pais que possuem também o seu superego, né, e essa questão geracional, ele admite uma correlação necessariamente existente, né, entre isso que aparece e o que não aparece. Então, quando ele diz dessas aquisições filogenéticas do id, ele vai admitindo a maneira como essa comunicação entre os inconscientes vai acontecendo, né, como algumas coisas vão se mantendo como herança, né, inclusive a perspectiva das próprias interdições, né, quando a gente fala de totem e tabu, a gente vê uma questão do tabu do incesto, né, não vou entrar em totem e tabu, isso vai ser outro conteúdo, mas a questão das interdições já muito primordiais, muito, né, já identificadas nos povos primitivos, né, da questão da exogamia, né, do tabu, enfim, que vai se criando em torno disso, que vai dar muito respaldo também para a própria reflexão a respeito das neuroses obsessivas, sobretudo, a questão do totem, né, como alguma coisa ali de relacionada ao pai, ao símbolo totêmico, né, de não de ser alguma coisa que protege, tem que ser protegida, enfim, e também relacionada à ambivalência, né, do amor e ódio. Então, todas essas questões aqui filogenéticas, eu trago isso só para respaldar um pouco disso que Freud fala, dessas aquisições e desse inconsciente que vai, portanto, agindo, né, e que vai gerando influência não apenas desse sujeito, porque esse inconsciente ele é complexo, ele é constituído por uma série de participações ambientais, relacionais, interacionais, e isso faz com que haja alguma coisa maior do que esse sujeito, né, que vai dando os contornos para a sua vida e para aquilo que a extrapola, afinal de contas, né. E esse superego, então, ele está sempre próximo do id, e ele pode atuar como seu representante perante o ego. Por que o superego está mais próximo do id? Lembrando que o complexo de Édipo, né, ele vai ser, esses conteúdos vão sendo reprimidos, por isso que a gente não tem também uma clara lembrança nítida, né, super consciente das coisas ali da nossa tenra infância. Então, muitos desses conteúdos, acontecimentos vão sendo recalcados, mas não quer dizer que eles deixam de existir, a gente sabe que não é isso que acontece, né? E o superego, como herdeiro desse complexo de Édipo, ele vai ter naturalmente uma relação muito mais próxima com esse id, que corresponde a essa fatia inconsciente do nosso aparelho psíquico, né? E ele vai, portanto, de alguma forma conseguir trazer essas reverberações desse id através das suas interdições, através daquilo que ele vai colocando como regra, né? Como, enfim, a gente vai chegar um pouco mais nesse desenvolvimento, eu estou antecipando aqui, mas é só para que nada disso fique obscuro, né, do que a gente está falando agora. Bom, deixa eu ver até, eu me perdi aqui onde é que eu estava. Bom, beleza, por essa razão ele vai se encontrar mais distante da consciência do que o ego, né? Porque ele vai estar mais próximo do id, é isso. E o Freud reitera que grande parte do ego é ela mesma inconsciente, que era aquilo que a gente já falou também, e isso vai incluir a faculdade autocrítica e o sentimento de culpa, que são papéis fundamentais aí do superego, né? E o superego, então, na sua porção inconsciente, ele pode consistir em representações verbais, né? Mas a sua energia de catexia provém de fontes do id, justamente por essa conjunção aí contextual da própria questão, né, dos conteúdos recalcados, dos eventos ali do complexo de Édipo, que vão ser muito um respaldo, uma base para todo esse funcionamento superegóico, certo? E a posição especial e dominadora do superego, né? O superego, ele preserva ao longo da vida esse caráter que foi dado pela derivação do complexo paterno. Isso que a gente identificou ali no complexo de Édipo, complexo de castração, né, as interdições. Ou seja, a capacidade de se manter a parte do ego e dominá-lo. Primeira regra, né, os primeiros limites, tudo que foi inicialmente sendo colocado para esse sujeito, que depois vai naturalmente se elaborando de uma forma mais complexa, dentro também da perspectiva cultural, ambiental, enfim. Ele vai constituir uma lembrança da antiga fraqueza e dependência do ego. Lembre-se, quando criança, a partir desse momento da entrada do complexo de castração do menino, por exemplo, isso é muito precoce, ali antes dos 10 anos de idade, né? Então, muito antes, né? Logo, esse momento do ego, ele é característico de fraqueza, de insuficiência, de alguma coisa em constituição muito primordial. Não que o nosso ego se constitua em algum momento de maneira esgotada, impermeável e fique imune, né? Muito pelo contrário. Mas é notório que, dada a pobreza de experiências, né, de vida que a gente tem naquele momento, naturalmente, né, não se espera nada diferente, o nosso ego também está coerente, né, em termos de estágio de desenvolvimento. E o ego maduro, ele vai permanecer sujeito a essa dominação, ainda que com todas as complexificações que a gente vai tendo ao longo da vida. E ele se submete a esse imperativo categórico do seu superego de maneira contínua, né? Essa severidade do superego e a moralidade dele, é sobre isso que eu vou falar agora,
O superego é uma formação reativa, enérgica contra essas escolhas objetais do id. Lembrando que o id é uma instância muito menos preocupada ou nada preocupada com a temporalidade, com as regras, com as contradições, com a função do não, né? É uma instância completamente, vamos dizer assim, anárquica do nosso aparelho psíquico que vai sendo rastreada, censurada, né? Na medida que os fenômenos mentais aí, psíquicos vão acontecendo, e a gente já falou um pouco sobre deles, né? As próprias resistências, aquilo que... E essas interdições, essas regras que o superego vai lembrando que existem, né? E que o ego precisa fazer esse equilíbrio de pratos aí para dar consistência, né? Para fazer valer. Então, esse superego, né? Ele vai ser uma formação reativa dessas escolhas objetais do id, especialmente as do complexo de Édipo, que era o que a gente falava. E que ele tem a missão de reprimir. Na melancolia, o superego vai dirigir a sua ira contra o ego, com uma violência, como Freud diz, impiedosa. Como se ele tivesse se apoderado de todo o sadismo disponível, né? Lembrando desse sadismo, no caso, porque na melancolia, o objeto, ele é o objeto perdido, é internalizado e ele é esvaziado, né? Então, existe uma questão aqui de um abandono desse ego, né? E de uma imposição impiedosa e cruel desse superego, que vai agindo em relação a essa realidade, e, portanto, vai caracterizando, né, esse sadismo disponível, né, como se ele tivesse se apoderado de todo esse sadismo disponível. E esse componente destrutivo, ele se entrincheirou no superego e se voltou contra o ego e vai impulsionando esse ego à morte, em casos extremos, na melancolia. A identificação com o pai no superego, né, que vai envolver essa dessexualização e sublimação, pode causar uma disfusão pulsional. Olha a conexão já que a gente está fazendo. Para quem não assistiu, o capítulo 4, a gente fala sobre essa questão da fusão, da disfusão, né, da energia deslocável, que é uma característica importante para a gente dialogar em relação à coexistência, né, das pulsões de vida e de morte. Então, é importante que quem não assistiu assista, para que isso aqui não fique tão nebuloso. Eu não vou me demorar mais, porque já tratamos um pouco disso no capítulo anterior. O vídeo está disponível aqui no canal. Bem, e a identificação com esse pai no superego, então, que vai envolver essa dessexualização e sublimação, pode causar essa disfusão pulsional que vai liberar a agressividade que antes estava combinada com o componente erótico. A gente falou sobre essa deflexão da pulsão de morte como uma forma de proteger esse eu da autodestruição, né, sob a atividade da pulsão de morte. E essa disfusão, ela vai ser a fonte, né, desse caráter ditatorial e severo desse ideal do ego, né, desse superego. Bom, e aí, avançando um pouquinho, do ponto de vista do controle pulsional, o id, ele é totalmente amoral. Aqui só resgatando algumas ideias só para a gente firmar um pouquinho os conceitos. O ego se esforça para ser moral, mas o superego pode ser supermoral. E isso vai pode torná-lo tão cruel quanto somente o id pode ser. O id que não tem essa instância reguladora in natura, né, ele precisa ser mediado por essas outras instâncias do aparelho psíquico, porque ele por si mesmo ele é uma fonte de pulsões, né? Então, se der liberdade, as pulsões vão agindo a seu bel prazer, e a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, né? As estruturas clínicas estão aí para nos contar os limites e deslimites disso. Bem, e avançando aqui um pouquinho, para a gente conseguir dar conta de tudo. Agora vamos tratar um pouco mais sobre o sentimento de culpa, a reação terapêutica negativa e a compulsão à repetição. Fazer uma breve passagem, tá? São 3 coisas que cada uma delas daria uma aula só, mas eu acho importante que a gente passe por elas, porque é justamente a fonte de onde Freud bebe, né? Onde ele vai, as fontes com as quais ele vai criar essa interlocução, porque são as mobilizadoras das principais questões que ele vai desenvolvendo nessa obra como um todo, tá? A reação terapêutica negativa, a primeira delas, aquela questão que a gente fala do tratamento, quando a pessoa muitas vezes é colocada como mediante um progresso naquele problema que inicialmente a fez, por exemplo, recorrer à análise, e aí de repente ela não aceita isso como uma resposta, né? E o Freud vai descrever pacientes que durante a análise mostram sinais de descontentamento e pioram quando há progresso no tratamento. Sobretudo quando o analista vai lá e conta que está satisfeito, enfim, por isso que o manejo clínico é uma coisa fundamental. A gente pode achar muitas vezes que está arrasando, né, elogiando o paciente, falando que ele está melhorando, quando talvez a doença seja justamente o sustentáculo da vida daquele sujeito, e saber que ele está se livrando dela pode ser alguma coisa quase fatal para ele, né, digna de muito sofrimento. Então, existem complexidades aí que precisam ser notadas, porque o que está muito à vista precisa ser necessariamente questionado. Nesses casos, a necessidade de doença, segundo Freud, prevalece sobre o desejo de restabelecimento. E essa resistência, ela revela um poderoso fator moral.
um sentimento de culpa inconsciente que encontra satisfação na doença e se recusa a abandonar o sofrimento. Inclusive, Freud fala aqui que é difícil, naturalmente, né, para esse doente, para essa pessoa que está sob análise, admitir que há um sentimento de culpa, muitas vezes, que está dando respaldo para que ela se sinta apegada à doença, né? Mas a doença, na verdade, ela serve como uma ferramenta de autopunição. É como se, uma vez doente, inconscientemente, a necessidade de punição estivesse sendo exercida e esse sujeito não consegue se ver sem essa bengala, porque sem ela o sentimento de culpa ficaria insustentável, porque aí talvez ele teria que lidar com o conteúdo verdadeiro da culpa que está reprimido, né? Então vejam a complexidade. Depois a compulsão à repetição, né? E o destino demoníaco, como Freud caracteriza. A compulsão à repetição, que ele trabalha de maneira aprofundada em Além do Princípio do Prazer, aqui eu vou só dar uma pincelada, ela é observada em neuroses de guerra, né, e na vida de pacientes que repetem catástrofes. É uma força que atua além do princípio do prazer e que leva o sujeito a reviver experiências dolorosas. Esse fenômeno, juntamente com a reação terapêutica negativa, foram os principais impulsionadores para Freud postular a pulsão de morte, justamente porque ele se deu conta de que existia alguma coisa que o princípio do prazer não conseguia responder. Então, existia algo além do princípio do prazer, que também faz parte, de maneira fundamental, dos nossos processos psíquicos, do nosso funcionamento, né? Por isso que ele desenvolve essa obra, Além do Princípio do Prazer, em 1920, e agora o Ego e o Id também dando muitos endossos, né, e desenvolvendo muitas das ideias ali propostas. E esse destino demoníaco ele vai se referir a essa repetição trágica, né, que Freud comenta, como se houvesse uma força interna levando o sujeito ao sofrimento. E aqui eu pontuo também, como outro aspecto, algumas expressões do sentimento de culpa em diferentes neuroses, rapidamente, tá? Só para a gente não deixar de passar por isso. Primeiro, a culpa consciente, né? No estado normal, essa culpa consciente, ela se baseia na tensão entre o ego e o ideal do ego, sendo uma condenação do ego pela sua instância crítica, né? Esse ideal do ego, lembrando que é, né, essa constituição que a gente vai fazendo também desse ideário a respeito do que atingir, né? Com as identificações ainda na terra infância, nesses primeiros fenômenos e processos aí próprios do complexo de Édipo, a gente fala de um eu ideal que vai sendo constituído, né? E aí depois, com a complexificação, com o avanço do tempo, né, com essas relações que vão se estabelecendo, e na maneira como esses interditos, como essa lei vai se colocando a partir da figura paterna, né, dentro dessa perspectiva teórica de Freud, a gente vai constituindo esse ideal do ego, né, a partir também das interpolações externas aí que vão nos acometendo. E na vida a gente vai seguindo um circuito, né, desse eu ideal que foi constituído a partir dessas identificações, enfim, né, de tudo isso que foi internalizado, e desse ideal do ego também muito munido dessas prescrições morais, né, dessas leis, desses interditos. A gente vai ao longo da vida fazendo esse circuito, assim, tentando encontrar esse eu ideal e, enfim, o papel da análise talvez seria diminuir um pouco a distância, né, como eu já falei em outros conteúdos, entre esse eu ideal e o que a gente consegue de fato performar, né, que nunca vai ser o eu ideal. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Bem, e a culpa inconsciente, né? O Freud vai postular que o homem normal, ele não é, eu adoro essa frase, ele não apenas, o homem normal abre aspas, não apenas muito mais imoral do que crê, mas também muito mais moral do que sabe. E aqui a gente explica um pouco, fecha aspas, a gente explica um pouco a atuação do superego, né, e a potência dele. Então, com o sentimento de culpa frequentemente atuando de forma inconsciente, justamente por essa autocrítica, por essa necessidade de autopunir-se muito forte, né, o tempo inteiro. E um aumento desse sentimento de culpa inconsciente pode até transformar, né, pessoas em criminosos, sendo um motivo pré-existente ao crime. Essa é uma passagem muito interessante que tem nesse capítulo 5, vou comentar brevemente, mas Freud relata a questão de que muitas vezes criminosos que estão na cadeia, né, enfim, estão presos, foram julgados pelos crimes cometidos, eles, na verdade, se tornaram criminosos, eles foram não por causa do motivo do crime em si, né, mas muitas vezes por um sentimento de culpa inconsciente que era tão forte que o fato de ter sido julgado por um crime que acabou sendo cometido era muito melhor porque alguma coisa poderia ser ligada a esse afeto que estava aparentemente sem conteúdo, né? Vejam, como se fosse assim uma angústia, né? Alguma coisa ali da ordem de não ter
uma ligação que desse sentido a esse sentimento de culpa, isso tudo numa perspectiva inconsciente, tá? Um criminoso, teoricamente, pensa assim, e nem todos agem por causa disso, né? Isso aqui não é uma situação generalizada, mas é uma possibilidade que Freud comenta, de que uma vez que indo ao ato, né, cometendo um crime e sendo julgado, é como se o conteúdo pudesse ter sido colocado nesse lugar vazio do sentimento de culpa que existia e que passou a ser justificado, então, porque de fato alguma coisa aconteceu, algum crime foi cometido, então é justo que se sinta culpado por isso. Falando de maneira muito grosseira, mas Freud faz essas relações, eu acho super interessante de pensar, porque isso nos desloca, nos provoca a assumir uma outra postura em relação a coisas muitas vezes tão corriqueiras, né, que a gente não se mobiliza a pensar de outra maneira. Na neurose obsessiva, né? O sentimento de culpa na neurose obsessiva ele é super ruidoso, mas o ego não consegue justificá-lo. O superego ele é influenciado por processos desconhecidos do ego, né? E o superego sabia mais do que o ego sobre o id inconsciente, justamente por estar muito mais próximo desse id inconsciente, como a gente falou, do que o próprio ego. Na melancolia, vou falar da melancolia e histeria rapidamente, né? A primeira melancolia, a impressão da influência do superego na consciência é ainda mais forte. O ego não se arrisca a objetar. Ele admite a sua culpa e se submete ao castigo. E a raiva do superego se aplica a um objeto que foi incluído no ego por identificação, aquilo que a gente falou antes. E o medo da morte na melancolia ele é explicado pelo ego se sentir odiado e perseguido pelo superego, abandonando-se a si mesmo. Na histeria, o sentimento de culpa permanece inconsciente. O ego histérico desvia a crítica aflitiva do superego por um ato de repressão. E grande parte do sentimento de culpa na histeria deve permanecer inconsciente porque a sua origem está intimamente ligada ao complexo de Édipo, né, que pertence ao inconsciente. Não vamos demorar nessas estruturas clínicas e no desenvolvimento sobre essa questão do sentimento de culpa em cada uma delas, porque isso demandaria também uma aula à parte para cada uma, tá? Só para a gente conseguir avançar. E aí, finalmente, vamos chegar na ideia do ego e os seus três senhores, né, que são aqui um pouquinho dos perigos e funções vitais que Freud traz também de maneira bastante interessante nesse capítulo. Primeiro, as funções essenciais do ego. Em virtude da relação que o ego tem com o sistema perceptivo, que a gente já sabe, ele organiza os processos mentais temporalmente e os submete ao teste de realidade. Básico, né? Que é a ideia mais, talvez, senso comum que a gente conseguiu internalizar a respeito do ego, que não está errado absolutamente, mas essa é uma das funções dele. Depois, ele interpõe também os processos de pensamento para adiar as descargas motoras e controlar o acesso à motilidade. Ele que está mais próximo ali, né, disso que vai acontecer nesse sistema motor, né, nesse comportamento que a gente vai efetuar a partir de pensamentos, então ele vai controlar esse acesso à motilidade a partir também desses estímulos que vão vir internamente. Ele é enriquecido também pelas experiências do mundo externo, né? Mas o id é o seu segundo mundo externo, isso é importante a gente ter em mente. Parece que o ego está só se comunicando com o mundo externo, né, e sendo o receptáculo dos seus estímulos e fazendo essa correspondência com o mundo interno. Mas, na verdade, ele tem um outro mundo com o qual ele se relaciona de maneira bastante importante também, o seu segundo mundo externo, né, porque não é o ego, né, uma coisa que está ali em relação com ele, que é o id, né, e que ele se esforça para subjugar. O ego tenta controlar o id, né, de maneira insuficiente e satisfatória e que não alcança o seu objetivo pleno, né, mas ele tenta. Ele retira a libido do id e a transforma em estruturas do ego. Então, de novo, aqui a gente vai fazendo algumas relações sobre alguns processos, por exemplo, essa questão do investimento libidinal no próprio ego, que caracteriza o narcisismo, né, é um pouco dessa energia, então, que vai ser retirado do id, né, que é um caminho acessível não do ponto de vista de pegar os conteúdos do id, a gente sabe que não é isso, mas existe essa interlocução, né? Então ele retira essa libido do id e a transforma em estruturas do ego. E a psicanálise ela é um instrumento que capacita o ego, né, a conseguir uma progressiva conquista do id, obviamente não plena, não total, mas a gente vai tentando fazer esse caminho justamente para suavizar sofrimentos, né, para dar significados a coisas que eventualmente não tem, ressignificar outras e assim por diante. Bom, e o ego como essa criatura fronteiriça, então, e mediadora. O ego é uma pobre criatura que deve serviço a três senhores, né, segundo Freud. Ele é ameaçado por três perigos, que é o mundo externo, a libido do id e a severidade do superego. Esses três tipos de ansiedade correspondem a esses perigos. O ego também atua como mediador entre o mundo e o id, buscando tornar o id dócil ao mundo e fazer o mundo coincidir com os desejos do id através da atividade muscular. Nenhum desses objetivos é plenamente satisfeito também, por isso essa atividade constante.
O ego também se oferece como objeto libidinal ao id, tentando ligar a libido do id a si próprio, nesse processo que a gente acabou de comentar. O ego também se comporta como um escravo submisso do id, segundo Freud, vestindo as suas ordens inconscientes com racionalizações pré-conscientes e disfarçando os conflitos do id com a realidade e o superego. Em sua posição intermediária, o ego frequentemente cede à tentação de se tornar oportunista e mentiroso, justamente, o Freud faz uma analogia aqui à questão dos políticos, né, e dessa sua tentativa de diplomacia e de tentar equilibrar todas as frentes, quando muitas vezes isso se torna insustentável e até impossível. A luta do ego com essas pulsões e o medo da morte, isso é importante. A atitude do ego com essas duas classes de pulsões, que a gente já falou, as pulsões de vida e de morte, ela não é imparcial. Mediante o seu trabalho de identificação e sublimação, né, que o ego realiza, ele ajuda as pulsões de morte do id a obterem controle sobre a libido, mas, assim procedendo, ele corre o risco de se tornar objeto das pulsões de morte e perecer. Então ele vive nessa dualidade conflitiva também em relação às pulsões, justamente por ele ter esse papel mediador. E ao acumular libido, o ego também se torna um representante de Eros, exatamente por Eros ser essa pulsão correspondente a essa pulsão de vida, né? Eros, sinônimos, que vai fazer essa atividade de mobilização desse corpo em atividade, e portanto o ego, né, sendo essa instância que vai se responsabilizar de certa forma, né, por essa manifestação desses comportamentos, ele vai ser o representante de Eros e ele vai buscar viver e ser amado. Dentro também dessa questão de muitas vezes, dessa relação que ele vai estabelecer com o id, né? Contudo, o trabalho de sublimação do ego pode resultar em disfusão das pulsões, era aquilo que a gente estava falando antes, né? A sublimação como uma dessexualização da energia libidinal, né? Por conta dessa transformação que vai ser feita dessa demanda de trabalho, dessa exigência de trabalho da pulsão, e ele pode resultar nessa difusão das pulsões, liberando a agressividade no superego e expondo o ego a maus tratos e à morte. Lembrando que essa difusão, né, em relação a essa manifestação da pulsão de morte, vai se dar muito por conta, e essa deflexão da pulsão de morte que vai agir como essa possibilidade, né, de destrutividade, essa canalização dessa pulsão de morte, né, para o mundo externo, para não ocorrer a autodestruição. Nesses processos de fusão e desfusão que a gente trabalhou no capítulo anterior, que eu não vou retomar nos pormenores agora, mas só para a gente relembrar de onde saiu. E a moralidade do superego pode ser um produto de decomposição, né, que destrói o ego, nessa perspectiva da fusão e desfusão. E o ego como sede da ansiedade, né? Ele é a real sede da ansiedade, segundo Freud. O seu medo do superego é o medo da consciência. O núcleo desse medo é o medo da castração, que a gente falou antes, visto que o ideal do ego, outrora, ameaçou castração. Que foi aquela primeira questão do complexo de Édipo, né, complexo de castração, esse superego como herdeiro do complexo de Édipo vai vir justamente por conta dessa insurgência aí, desse complexo de castração para o menino, né, que vai trazer as interditas, proibições, essa figura paterna como interditora, né, como alguém que vai representar a lei, né. E o medo da morte. O Freud aponta que o medo da morte ocorre entre o ego e o superego. Na melancolia, o ego se abandona porque se sente odiado e perseguido pelo superego, não amado, né, em outras palavras, o que liga o viver a ser amado pelo superego, que é o representante do id. Né? O ego quer ser amado, afinal de contas, sendo esse representante de Eros. Né? E esse medo da morte, assim como o medo da consciência, pode ser visto como um desenvolvimento do medo de castração. Uma síntese que a gente falou. Bom, agora para a gente fechar o capítulo 5, né, só para a gente fazer uma síntese de tudo que a gente conversou até agora, e das coisas que a gente trabalhou, né, afinal de contas. Primeiro a gente recapitulou essa formação do superego, a sua poderosa influência, né, e a complexa posição do ego como mediador e protetor da vida psíquica, né, fazendo esse equilíbrio de pratos constante entre essas diversas questões e estruturas que vão interpondo a sua existência, né, o id, o superego, o mundo externo. Enfrentando, né, os perigos do mundo externo, do id e do superego. Então a gente relembra também como a clínica psicanalítica, né, com esses conceitos como a compulsão à repetição, a reação terapêutica negativa, que foram, né, as molas propulsoras por excelência desses questionamentos que levaram alguns dos questionamentos que levaram Freud a desenvolver, por exemplo, a pulsão de morte e atualizar a sua própria teoria teoria pulsional, né, que o impulsionou então a desenvolver essas ideias e essa questão toda que vai embalando essa segunda tópica, né, com esses conceitos metapsicológicos também.
E essa compreensão dessas relações, né, ela é vital para a psicanálise, para a clínica psicanalítica, né, como um desfecho importante, porque ela se apresenta como um instrumento para que o ego possa conquistar o id, que afinal de contas o tratamento terapêutico, analítico, ele vem muito nessa perspectiva de tentar diminuir essa distância, né, entre os ideais que a gente tem, esse eu ideal, né, e o ideal do eu também, muito interpolado por essas questões culturais, né, em relação àquilo que a gente consegue, de fato, desempenhar, né, e diminuir um pouco a ansiedade, né, as autocríticas, as autopunições, como efeito de uma exacerbada busca pelo impossível, que afinal de contas é o que é. A gente não vai conseguir não buscar, porque isso também é um motor da vida, mas talvez suavizar, né, demandar um pouco menos aí desse ego, na medida do possível, para que a gente consiga construir uma estabilidade minimamente possível aí em relação aos nossos processos e aos efeitos que eles têm na nossa vida permanentemente, né? Pensando nessas nossas estruturas, pensando nesses nossos componentes constituintes desse aparelho psíquico aí, sobretudo, com relevância nesse momento para o superego, que foi o que a gente tratou de maneira mais forte nesse capítulo 5, junto com o ego, junto com o id, né? E todos esses fatores ambientais do mundo externo que não deixam de participar disso tudo que vai nos atravessando. Certo, pessoal? Então, terminamos aqui mais uma leitura, né, dos capítulos 4 e 5. Nesse vídeo concluí o 5. E à medida que eu for gravando também mais conteúdos e desdobramentos desse livro e de tantos outros, eu vou compartilhando aqui no canal. Fiquem atentos, certo? Obrigada.